Catedral de Almudena. A Catedral Metropolitana de Santa Maria la Real de la Almudena, conhecida simplesmente como Catedral da Almudena, é uma catedral católica romana, dedicada à Virgem Maria sob a invocação da Almudena, e a sede episcopal de Madrid. Construída muito perto do local da antiga e muito antiga igreja de Santa Maria de la Almudena, que foi construída sobre uma mesquita, a catedral é dedicada à Virgem da Almudena, padroeira de Madrid. O nome desta virgem e catedral deriva da palavra árabe Almudaina, que significa cidadela. A catedral está localizada no centro histórico da cidade de Madrid. A fachada principal fica em frente ao Palácio Real, enquanto a fachada do transepto está voltada para a Calle de Bailén e o acesso à cripta é feito pela Cuesta de la Vega, no final da Calle Mayor. Ao contrário da maioria dos templos cristãos, que tem uma orientação leste-oeste, a catedral tem uma orientação norte-sul, resultado de sua concepção como parte integrante do complexo do Palácio Real. A catedral é o principal templo da Arquidiocese de Madrid, sede do arcebispo e do capítulo metropolitano. É um edifício de 102 metros de comprimento e 73 metros de altura máxima, construído desde o final do século XIX até o final do século XX, em diferentes estilos arquitetônicos, neoclássico por fora, neogótico por dentro e neorromânico na cripta. Foi consagrado em 15 de junho de 1993 pelo Papa São João Paulo II, durante sua quarta viagem à Espanha. História. Escultura em pedra da Virgem de la Almudena, em um nicho na Cuesta de la Vega. Segundo a tradição, este foi o local onde a imagem foi milagrosamente encontrada, após a invasão muçulmana. Segundo a lenda, quando em 1083 o rei Afonso VI de Leão conquistou Madrid e expulsou os muçulmanos, ele ficou obcecado em encontrar um ícone valioso da Virgem Maria que séculos antes havia sido escondido dentro das muralhas da cidadela para que ficasse seguro. Incapaz de localizar a figura perdida, Afonso VI se entregou à oração até que uma seção das paredes desabou e deixou a imagem à vista, ainda iluminada pelas velas com as quais havia sido enterrada séculos atrás. O local do evento milagroso e lendário é marcado, fora da catedral, por um nicho com uma estátua da Virgem. As origens da Catedral da Almudena remontam à pequena igreja de Santa Maria de la Almudena, de origem medieval tardia, que se situava a poucos metros da atual catedral, que se encontra, segundo escavações recentes, no local ocupado pela Judiaria de Madrid. Durante séculos houve tentativas de dar maior grandeza à referida freguesia, tentativas que se tornaram mais intensas com a consolidação do Império e com o estabelecimento da sede da corte na cidade. De acordo com um relatório de 1567. Para o bem universal da cidade e de sua terra, é importante e tem grande necessidade que uma igreja-catedral e a cabeça de um bispado sejam construídas nela. No entanto, a cidade pertencia à Arquidiocese de Toledo, a antiga capital do reino visigótico hispânico, que sempre se opôs a perder sua capital eclesiástica. Assim, tentou-se ampliar e reformar a pequena igreja de Santa Maria até seu desaparecimento em 1868, quando foi demolida para ampliar a Calle Mayor. Por fim, foi imposta a necessidade de construir uma nova igreja para acomodar o culto ao padroeiro de Madrid. Em 4 de abril de 1883, o rei Alfonso XII lançou a primeira pedra do novo edifício, que seria a futura Catedral de Madrid, em um terreno que, por mediação da Rainha Maria de las Mercedes de Orleans, grande devota da Virgem da Almudena, foi cedido pelo Patrimônio Real em 1879. O endosso definitivo para a construção foi a criação da Diocese de Madrid-Alcalá, por meio de uma bula dada por Leão XIII, em 7 de março de 1885. Enquanto a catedral estava sendo construída, a antiga igreja jesuíta do Imperial College, que na época era considerada colegiada, sob a invocação de São Isidro, tornou-se o templo catedral da nova diocese. Em 1964, Casimiro Morcillo recebeu o título de arcebispo, e a Diocese de Madrid-Alcalá foi elevada à categoria de arquidiocese. Esta arquidiocese foi renomeada para Arquidiocese de Madrid em 1991, com a restauração da Diocese de Alcalá de Henares. O arquiteto Francisco de Cubas, responsável pelo projeto 5, reformou seu projeto inicial como igreja paroquial, propondo uma imponente catedral neogótica que seguiu a moda predominante na Europa devido à influência de Viollet-le-Duc. Navascués descreveu-o como o mais importante projeto neomedieval da arquitetura espanhola do século XIX.
As obras começaram com a cripta, construída em estilo neorromânico, com acesso independente pela Cuesta de la Vega e aberta ao culto em 1911, uma vez concluída por Henrique Maria Repolés Y. Vargas. Ao mesmo tempo, os primeiros pilares foram erguidos. Após o hiato da Guerra Civil, o então prefeito de Madrid, José Moreno Torres, encomendou ao arquiteto Luís Mosteiro a retomada das obras, e mais uma vez, houve discrepâncias importantes sobre o estilo arquitetônico. As obras foram praticamente abandonadas até 1950, ano em que Fernando Chueca Goitia e Carlos Cidro venceram o concurso que exigia a conclusão das obras. A aparência do templo mudou então, pois, embora o estilo gótico do projeto original para o interior da catedral tenha sido mantido, o exterior agora seria neoclássico, sendo esta a aparência que mantém até hoje. Desta forma, a catedral estaria melhor integrada com o entorno do Palácio Real. Projeto original de Francisco de Cubas. As obras continuaram até serem interrompidas em 1965, devido à falta de fundos e apoio da Câmara Municipal de Madrid. Quase 20 anos se passaram até que, em 1984, foi criado um conselho curador que obteve o apoio de instituições públicas e privadas para concluir as obras. A catedral foi consagrada pelo Papa João Paulo II em 15 de junho de 1993, substituindo a Colegiada de São Isidro, que era a Catedral Provisória de Madrid desde 1885. Desde a sua inauguração, a catedral está intimamente ligada aos atos religiosos da família real espanhola. Em novembro de 2000, a Rainha Maria de las Mercedes de Orleans, primeira esposa de Alfonso XII, grande promotor das obras e cujos restos mortais permaneceram no mosteiro de El Escorial até a conclusão do templo da catedral, foi enterrada na capela funerária, sob o altar da Virgem. Em 22 de maio de 2004, foi celebrado o casamento do rei Felipe VI, então príncipe das Astúrias, com Letizia Ortiz. Foi o primeiro casamento real na capital em 98 anos. Foi realizado na frente de mais de 1.200 convidados, incluindo representantes de todas as casas reais da Europa. Em 2005 teve lugar uma exposição sobre a Imaculada Conceição e Espanha, organizada pela Fundação Las Edades del Hombre. Em 20 de agosto de 2011, Bento XVI se tornou o segundo Papa a visitar a catedral, onde presidiu e celebrou a missa com os seminaristas, como parte dos eventos programados para a 26ª Jornada Mundial da Juventude. A Catedral de Almudena costuma ser palco de algumas cerimônias de Estado. Foi o cenário, entre muitos outros, dos funerais de Estado dos ex-presidentes Leopoldo Calvo Sotelo em 2008 e Adolfo Suárez em 2014. A Catedral da Almudena é uma das catedrais espanholas mais recentemente construídas, juntamente com a Catedral de San Cristóbal de la Laguna de Tenerife e a Catedral de Maria Imaculada em Vitória. Materiais: os silhares do pedestal e as bases das colunas foram feitos com pedra dolomítica, dolomicrite, que veio da cidade de Baides, na província de Guadalajara. A fachada, com tons brancos e veios rosados, é feita com calcários micríticos viados de Portugal e a parte mais ornamental da fachada é feita com um calcário olítico também português. A partir de 1911, o trabalho continuou com calcário de Novelda, província de Alicante, que tem tons creme. A porta principal, com suas duas torres, é de granito, de Zarzalejo, na Comunidade de Madrid. As únicas colunas de granito do templo, localizadas entre as duas torres desta fachada principal, provêm das pedreiras do município madrileno de Alboalo. Cerceda e Mataelpino, onde seus pedreiros extraíram esta rocha de berroque e as esculpiram nos anos 50. Descrição: fora. Talvez o elemento mais marcante do lado de fora da catedral seja a cúpula, que é dupla, gótico visto por dentro, mas com reminiscências barrocas por fora. Possui um tambor octogonal no qual se abrem 4 grandes orifícios térmicos e uma pequena lanterna como acabamento. O telhado é feito de ardósia escura. Como pináculos, 12 estátuas representando os apóstolos São Felipe, São Bartolomeu, São Mateus, São Simão, São Judas Tadeu, São Tiago Menor, São Matias, São Barnabé, São Pedro, São Tiago Maior, São João e Santo André. São obra do escultor Luís Sanguino. Fachada principal. Visão noturna. A fachada principal,
voltada para a Plaza de Larmeria, é a que se encontra ao pé do templo, e está voltada para a face sul do Palácio Real. É constituído por um grande pórtico com colunata dupla, sendo o piso inferior de inspiração toscana e o superior de ordem jônica. Este complexo, com um ar neoclássico, foi encimado após a consagração da catedral por um nicho barroco, abrigando uma imagem da Virgem da Almudena. Também foram colocadas 4 estátuas, obra do escultor Ramon Chaparro, representando 4 santos espanhóis, São Isidro Labrador, Santa Maria de la Cabeza, Santa Teresa de Jesus e São Fernando, feitas de pedra branca de Colmenar de Oreja. Na varanda, um vitral de 10 metros quadrados representando a Virgem de Lis, e 4 estátuas representando os 4 evangelistas, do escultor José Luís Parés. 2 grandes brasões, também executados pelo escultor Parés, estão localizados na parte inferior das torres, representando as armas completas da Casa Real Espanhola e o brasão do Papa que consagrou a catedral, João Paulo II. Nas extremidades da fachada, em 2 nichos, 2 estátuas de bronze de São Pedro e São Paulo, obra de Juan de Ávalos, no topo dos nichos, 2 relevos, a entrega das chaves a São Pedro e a conversão de São Paulo. As portas são feitas de bronze. A central tem decorações com o tema trinitário, comemorando o jubileu do ano 2000. Um dos laterais refere-se à monarquia da Espanha, com efígies dos reis da Reconquista, o outro é dedicado à América Latina. São obra do escultor Sanguino. Das 2 torres desta fachada, a da direita é conhecida como Mariana ou de Los Galegos, pois os sinos foram doados por galegos e cada uma delas tem uma devoção mariana tradicional, Santa Maria la Real de la Almudena, Santa Maria de la Paloma, Santa Maria de Atocha e Santa Maria de la Flor de Lis. Na torre à esquerda, com vista para Cali Bailém, está o carrilhão, feito em Saldanha, Palência, bem como os sinos Benedicta, Ancilla Domini, Magnífica de Gratia Plena. Fachada de Bailém. Porta de bronze. Esta fachada é a utilizada diariamente para o acesso à catedral. Corresponde à parte oriental do transepto do templo, com vista para Cali Bailém. No desenho desta fachada há uma certa influência escurial na sua monumentalidade e nudez, apenas quebrada pelas monumentais portas de bronze. Estes são também o trabalho do escultor Sanguino. O lado esquerdo representa a descoberta da Virgem da Almudena pelo rei Afonso VI de Leão, no ano de 1085. A central comemora o dia da consagração da catedral pelo Papa João Paulo II, em 15 de junho de 1993, com imagens do rei Juan Carlos I e da rainha Sofia, Dona Maria de la Mercedes, mãe do rei, e do então arcebispo de Madrid, Ángel Suquia. Finalmente, a porta do lado direito ilustra a procissão da Virgem de la Almudena em 9 de novembro, dia de sua festa, pelas ruas de Madrid. Nele você pode ver o cardeal arcebispo Antônio Maria Rocco Varela e os monumentos mais emblemáticos da cidade. A decoração é completada com 2 estátuas de São Joaquim e Santa Ana, pais da Virgem Maria, colocadas em nichos no topo da fachada, ambas as obras de José Luís Parés. Em frente a esta fachada, uma praça serve como um amplo átrio. É comumente conhecida como Praça João Paulo II por causa da estátua de mais de 3 metros que representa este Papa, feita pelo escultor Juan de Ávalos. A praça também é adornada com 4 fontes e postes de luz em estilo fernandino. É acessado por uma escadaria imperial e rampas laterais. Todo o complexo é cercado por grades, coroadas pelas estátuas de bronze de Santo Antônio Maria Claret, Santo Inácio de Loyola e São João de Ávila, obra da escultora Consuelo Pereira. Interior. Dentro, em direção ao presbitério. A catedral tem uma planta em cruz latina, composta por uma nave central e 2 naves laterais, um amplo transepto com 3 naves, cabeceira curva com deambulatório e 5 capelas radiais. O exterior da catedral, em estilo eclético em que predominam as linhas neoclássicas e barrocas, contrasta com o interior, que segue os padrões do estilo neogótico, incluindo vitrais policromados e trifório. Grande parte do mobiliário litúrgico também segue esse estilo. A mesa do altar-mor é feita de mármore verde e está localizada no centro do transepto. À direita está a cadeira episcopal, com linhas góticas, esculpida em nogueira em 1885. Atrás do altar-mor, o presbitério é presidido por uma escultura de Cristo crucificado,
em estilo barroco, obra do ilustre imagiador cordobês Juan de Mesa, de 1583 a 1627, feita em 1620 que, como as bancadas do coro, vem da Colegiada de São Isidro, para a qual foi encomendada pelo Imperial College. É uma obra-chave do barroco escultórico espanhol, apesar de ter tido que ser restaurada após os danos sofridos durante a Guerra Civil Espanhola. A Virgem de Almudena, padroeira da cidade, tem o seu altar no transepto da nave direita, em frente à entrada da Calle de Bailén. É um altar elevado, ao qual se acede por duas escadas laterais com grades de bronze. A escultura original, representando a Virgem com o menino nos braços, é uma imagem de madeira esculpida e policromada, em estilo gótico, está colocado no nicho central de um valioso retábulo, feito por João de Borgonha no final do século XV. É composto por 18 painéis representando cenas da vida de Jesus e Maria, de cores agradáveis. A alvenaria e a predela são obras modernas, em estilo neogótico. A imagem da Virgem é erguida sobre um pedestal de prata do século XVII, com velas e brilhos do mesmo material e época, cedidos pela Vila de Madrid. Sob o arco rebaixado formado pela escada, está o túmulo da Rainha Maria de las Mercedes, esposa de Alfonso XII, que morreu em 1878. Seus restos mortais foram transferidos para lá em 2000, cumprindo o desejo da soberana de serem enterrados aos pés da Virgem. No espaço do transepto, que antecede a escadaria, pode-se ver uma excelente escultura representando a queda de Jesus com a cruz, conhecida como Cristo da Misericórdia. É uma escultura barroca de roupas, de intenso realismo e verdadeira policromia, atribuída a Juan Martínez Montanés. No lado oposto está outra obra-prima do imaginário barroco, um Cristo amarrado à coluna, obra do escultor napolitano Giacomo Colombo, assinado e datado na base em 1698. Exterior da cúpula. No início do deambulatório está a Capela do Santíssimo Sacramento, reservada à adoração eucarística, que concentra a atenção da capela com um moderno tabernáculo ostensório. A escultura da Virgem del Monte, uma escultura gótica medieval do século XIII, também é venerada nesta capela. No cruzamento com o transepto, ao lado da epístola, há uma grande pintura, que presidiu por algum tempo o altar-mor da catedral, retratando os preparativos para a crucificação. Vem do desaparecido convento madrileno dos Capuchinhos da Paciência, e é obra do pintor Francisco Ricci, em 1651, destacando a atmosfera sombria, tensa e viva que preside. Pintura, descrita com pinceladas ágeis. É uma obra-chave da pintura barroca espanhola e uma das mais destacadas de todas as mantidas no templo. Ao pé desta tela, um excelente Cristo reclinado, do escultor Juan de Ávalos, com uma anatomia vigorosa. No braço do transepto oposto, você pode ver um retábulo de painéis pintados em estilo gótico, uma obra dos séculos XV e XVI, atribuída a Juan González de Becerril. A capela central do deambulatório é dedicada a Santo Isidro Labrador e sua esposa, Santa Maria de la Cabeza, cujas imagens, esculturas barrocas policromadas, atribuídas a Juan Villabril y Ron, séculos XVII e XVIII, ladeiam o baú funerário, do século XIII, que por um tempo continha os restos mortais incorruptos do santo, atualmente mantidos na Colegiada de São Isidro. A arca é uma obra única de arte medieval, com várias cenas pintadas retratando passagens da vida do santo. Nave central e laterais. Interior da cúpula. A cobertura da nave central, ao contrário das laterais que seguem os esquemas góticos, a abóbada nervurada simples, é resolvida por meio de uma engenhosa solução de concreto alveolar, que permitiu reduzir custos e obras. A decoração pictórica desta estrutura é geométrica, obra do pintor José Luiz Galícia, dentro de um estilo que lembra os tradicionais tetos mudéjares em caixotões, especialmente no uso profuso de folha de ouro e gamas de cores contrastantes. A cúpula, pintada pelo mesmo artista, tem como motivos 4 elementos, terra, mar, fogo e ar, em seus 4 vértices, que sustentam a abóbada celeste. As capelas dos corredores laterais são dedicadas aos santos contemporâneos, São José Maria Escrivá de Balaguer, decorado com relevos e esculturas do Santo de Venâncio Blanco, Santa Maria Micaela do Santíssimo Sacramento, Beata Mariana de Jesus, mercedária nascida em Madrid, Santa Maravilhas de Jesus, de Madrid,
Carmelita Descalça, Santa Ângela de la Cruz, São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marilac, São Pedro Poveda, Santa Maria Soledade Torres Acosta e Santa Maria Josefa del Corazón de Jesus. Todos eles são organizados e decorados com imagens e móveis em sua maioria de estilo contemporâneo. Ao pé do templo estão a capela penitencial e a capela batismal, este último com uma simples bacia de mármore preto e uma notável escultura de São João Batista, obra de Robert Michel, do século XVIII. Ao lado da sacristia principal, encontra-se a capela de João Paulo II, inaugurada pelo cardeal Osoro, 13 de novembro de 2022. O órgão da catedral, localizado no coro alto ao pé da igreja, foi construído pelo construtor de órgãos Gerard Grenzin e é uma peça excepcional. É composto por 4 teclados, mais um teclado de pedal, e possui acoplamentos mecânicos e elétricos. O teclado das correntes externas possui 16 linhas de tubos, o maior possui 11 linhas, 21 linhas de tubos são para o teclado expressivo, 9 para o trompete e o pedal adiciona mais 13 linhas. Interior, iluminado pela luz colorida pelos vitrais. Vitrais e pinturas na abside. Em 28 de abril de 2004, o cardeal Rocco Varela, arcebispo de Madrid, abençoou as pinturas e vitrais que decoram a abside da catedral. Eles foram encomendados ao religioso e artista Kiko Arguello. Os murais retratam, da esquerda para a direita o batismo, a transfiguração, a crucificação, Cristo Pantocrator, a ressurreição, a ascensão e a vinda do Espírito Santo no Pentecostes. No centro da composição, presidindo toda a catedral, está a imagem do Pantocrator, representado como Jesus em sua segunda vinda. No livro aberto segurado pelo Pantocrator está escrito: "Ame seus inimigos. Estou chegando em breve." Essas pinturas lembram em seu estilo geral os ícones tradicionais das igrejas ortodoxas, com nuances contemporâneas nos detalhes. Acima das pinturas, há 7 vitrais dedicados à palavra ou palavra de Deus, com seu nome em diferentes idiomas: latim, verbum, grego, logos, hebraico, dabar, siríaco, melash, russo, slovo, e espanhol, palavra. No centro, o nome de Maria, a dedicação da catedral. Os vitrais, não sendo figurativos, criam um equilíbrio entre as figuras pintadas, o cromatismo dos vitrais e o do teto numa síntese de tradição e modernidade. No entanto, o conjunto tem sido controverso, questionando seu gosto estético e sua originalidade e relevância. Cripta. Colunas da cripta. A cripta da Almudena foi a primeira estrutura construída na catedral, foi erguida em estilo neorromânico, com acesso pelo lado da Cuesta de la Vega. Foi aberto ao culto em 1911, quando foi concluído pelo arquiteto Henrique Maria Repolés, que está enterrado nele. Ele contém uma imagem do século XVI da Virgem da Almudena. Destacam-se as suas mais de 400 colunas coroadas de capitéis, todas diferentes, que evocam figuras bíblicas e motivos da natureza, bem como a figura do urso e do medronheiro, símbolo de Madrid. Sua fachada tem referências medievais, com uma porta tripla com arco semicircular. É presidido por uma imagem da Almudena, junto ao coração de Jesus e São Isidro, abrigada por um deambulatório. Possui 5 naves, nas laterais, 18 capelas. Nelas intervieram artistas como Benlliure, nos relevos, ou Malmegian, com vitrais que iluminam as capelas. A decoração das capelas mistura mosaicos de tradição bizantina, relevos e imagens de proporções clássicas, além de vitrais em estilo gótico. As lâmpadas votivas no teto são inspiradas no Tesouro de Guarrazar, encontrado em Toledo em meados do século XIX. Personalidades enterradas na cripta da catedral incluem Sua Majestade Mercedes de Orleans, Rainha da Espanha, de 1860 a 1878. Sua Alteza o Príncipe Fernando da Baviera, de 1884 a 1958. Sua Alteza José Eugênio, Príncipe da Baviera, de 1909 a 1966. Sua Alteza Luís Afonso, Príncipe da Baviera, de 1906 a 1983. Sua Alteza Maria da Assunção Solange de Mézières y de Lesseps, Princesa da Baviera e Condessa de Odiel, de 1911 a 2005. Francisco de Cubas, 1 graus Marquês de Cubas, de 1826 a 1899.
Francisco de Cubas y Erice, 2 graus Marquês de Cubas, 2 graus Marquês de Fontalba e Grande de Espanha, de 1868 a 1937. Stanislau de Urquijo y Landaluce, 1 graus Marquês de Urquijo, de 1817 a 1889. Stanislau de Urquijo y Lucia, terceira Marquês de Urquijo, de 1872 a 1948. Cardeal Ângelo Suquia Goicoechea, de 1916 a 2006. Fernando Rielo Pardal, de 1923 a 2004. Carmen Franco, primeira Duquesa de Franco, de 1926 a 2017. Cristóbal Martínez Bordiú, X Marquês de Vila Verde, de 1922 a 1998. Alfonso Penha Buelf, político espanhol, de 1888 a 1966. Henrique Maria Repulés, arquiteto da cripta da Almudena, de 1845 a 1922. Amparo Portilla Crespo, de 1925 a 1996. Museu. Dentro do templo há um museu no qual estão expostos de tudo, desde mosaicos a brasões e ornamentos episcopais. Além disso, a entrada neste museu inclui a subida à cúpula da catedral.